Quantas projeções inconscientes você vive do seu sistema familiar e nem sabe? Meu nome é Fabrícia Oliveira, eu sou terapeuta sistêmica aqui do Espaço Coração de Gaia e hoje eu vim falar para você sobre constelação familiar. É um método terapêutico que mostra para nós, de forma rápida, quais são as dinâmicas inconscientes que ligam nós, enquanto indivíduos, à nossa família de origem. Você sabia que isso ocorre? A constelação familiar, ela se fundamenta na tese de que o passado da família, os traumas, os conflitos, os sofrimentos vividos ou os sofrimentos causados a outras pessoas permanecem atuando na nossa memória familiar, através dos seus descendentes, numa dinâmica inconsciente e também que te leva, que te atrela a lealdades invisíveis do nosso clã familiar. As constelações familiares têm demonstrado que muitas das nossas dificuldades pessoais, profissionais, de relacionamento ou até mesmo de saúde resultam muitas vezes de complicações do nosso sistema familiar. E isso decorre devido às transgressões nas ordens do amor, são as ordens que regem os relacionamentos humanos e foram trazidas por Bert Hellinger. Quando as leis são transgredidas, um descendente revive de forma inconsciente o destino de um antepassado. E daí acontece o envolvimento dessa pessoa com vários emaranhamentos do inconsciente familiar, o que se traduz em forma de conflitos e problemas em nossa vida. Fez sentido para você? Quer saber mais? Quer ampliar a sua consciência com a visão sistêmica? Quando olhamos amorosamente para o nosso sistema familiar, incluindo, integrando e ressignificando, acolhendo com amor, tudo melhora. Vem constelar. Olá, seres de luz! Sejam todos muito bem-vindos! Aqui é Fabrícia Oliveira, sou do Espaço Coração de Gaia, sou terapeuta sistêmica. Eu sou Lorena Costa, namastê, terapeuta quântica. Nós viemos hoje aqui num espaço aberto para dar uma arejada, para falar sobre as leis do amor. Chegou a hora da série As Leis Sistêmicas que regem os nossos relacionamentos. Gente, perceberam, né? Está ventando muito e a minha mão está aqui para tentar proteger um pouco o áudio, para que vocês possam captar melhor a mensagem, ok? Então, Bert Hellinger, no estudo com as constelações familiares e os relacionamentos humanos, observou 3 leis básicas que regem os relacionamentos, que são a lei do pertencimento, a lei da hierarquia. Então, voltando, mudamos por causa da posição do sol, que estava muito forte. As 3 leis sistêmicas, qual eu falei, a lei do pertencimento, a qual a gente vai falar um pouco hoje, a hierarquia, né, também, ou ordem, e a lei do equilíbrio entre o dar e o receber nas relações. Mas por que é importante eu saber disso? Porque quando você transgride uma dessas leis, o que acontece é que alguém no sistema familiar vai reviver aquele destino, aquela situação que foi excluída do sistema, por exemplo, para que seja compensado no sistema, para que aquilo tenha um lugar. Nada, como diz a lei do pertencimento, já entrando então no tema, lei número 1, pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Todos do sistema familiar. Todos quem? Todos. Não importa se você gosta, se você não gosta, se falou mal de você, se não falou, não importa. Importa é que pertence. Quem pertence? O pai, a mãe, o pai, a mãe, os irmãos,
os tios, os avós, todos, independente do que eles fizeram. Os irmãos que nasceram mortos, os irmãos que foram abortados. Peraí, calma, vamos chegar lá que é muita informação. Então, assim, quando o que acontece... Torrada de informação, galera. Quando não vai, a gente não vai abordar tudo, né, gente? Lógico, a gente tá trazendo informações básicas para que vocês possam verificar se isso acontece com vocês. Porque muitas vezes o que acontece? Vamos supor que vou dar um exemplo para ficar claro. Alguém que tenha problema com alcoolismo na família. Muitas vezes o problema do álcool ele vem do pai para o filho, vai passando, né? Ou então o pai não tem um filho, mas tem uma filha. E essa filha acaba se casando com alguém que é alcoólatra, né? Ou que tem problema com álcool para poder honrar aquilo no sistema. Ah, mas por que isso acontece? Isso não é justo. Então, por isso que é importante a gente saber das ordens do amor, que o Bert fala, as 3 ordens. Então, se você não excluir ninguém do sistema, automaticamente você não vai precisar passar por isso, por nada disso. Então, o que acontece? Muitas vezes, e às vezes essa exclusão, ela é uma exclusão que você não faz por querer. Vamos supor, o pai tem problema com álcool ou com droga, tá? Tanto faz. E daí a mãe, para poder proteger o filho, chega no filho e fala assim: olha, meu filho, cuidado, não vá se tornar como seu pai, que é bêbado, que bebe, né, ou que usa droga, enfim. E aí, o filho, para incluir o pai que está sendo ali excluído de alguma forma, vai compensar na mesma moeda, ou seja, ele vai repetir o padrão do pai para falar assim: pai, eu vou por você. É uma dinâmica muito forte na constelação. Eu sigo você, eu vou por você. Às vezes as crianças... Existe uma história de uma menina que foi diagnosticada aos 26 anos com esclerose múltipla. E nesse diagnóstico ela começou a investigar e ela chegou até a constelação familiar. E nisso ela verificou, porque o que acontece? É aqueles traumas inconscientes, né, que ficam rodando. E durante a sessão da constelação, ela se recordou que esse trauma vinha porque quem tinha esse problema era a mãe. E ela, quando era criança, 5, 6 anos, ela disse, mais ou menos, ela disse que ia na porta do quarto e ouvia a mãe com 2 reclamando, e ela falava assim, ela pedia para Deus tirar aquela dor e passar para ela. Esse é o amor infantil, sabe? O amor do filho que não sabe nem o que está fazendo, mas está ali à disposição. E mais tarde ela teve também, aos 26 anos, esse pedido se realizou. Enfim, existem muitas histórias que mostram como que atuam o pertencimento. Então, como a Lorena falou, os filhos abortados pode ter sido espontâneo ou provocado, isso não importa, que não é julgamento, é só um fato. Às vezes, um aborto que você nem se deu conta que aconteceu, às vezes assim, um sangramento excessivo que você nem se deu conta, muitas vezes acontece, da pessoa não saber que estava grávida e abortar e nem perceber. Existem relatos que isso acontece. É como se fosse assim, uma menstruação um pouco mais intensa, e ali foi o feto e a gente nem percebeu. E isso, essa consciência, né, que se foi dessa alma, né, desse bebê, pertence também ao sistema familiar. A primeira vez que eu fui constelada na minha vida foi muito impactante, porque eu tenho 2 filhas vivas e entre elas teve um aborto espontâneo. E eu não sabia dessa lei do pertencimento. E assim, a minha vida era uma bagunça. E eu ficava perdida, não sabia o que ia acontecer. E quando eu fui constelar, que eu olhei para aquilo, foi tão impactante, porque assim, realmente eu não vivia aquele luto conforme eu poderia ter vivido. Era só 2 meses de gestação, que parece pouco, mas em número é pouco, mas o sentimento que aquilo abarca é imenso, né? E saber que aquela alma, aquela criança
suportou algo muito grande, né, do sistema, porque ela nem conseguiu chegar. E ela precisa ser vista, então eu tenho 3 filhas, né? Ou filho, não sei, enfim. Mas é importante olhar para essas lacunas que a gente nem sabe que existe. Por quê, gente? Todo mundo aqui conhece a lei da gravidade. Sim. Não é? Então, o que diz a lei da gravidade? Nós só estamos aqui fixados no solo porque existe a lei da gravidade. Então, se eu subir lá no 10º andar, no 3º, no 25º andar de um prédio e pular, o que vai acontecer? Fatalmente eu vou cair. A lei da gravidade, ela existe. A criança, por exemplo, não sabe disso. Então ela pode subir lá e pular, não pode? Se ela não tiver. Infelizmente até aconteceu um caso trágico esses tempos atrás, né? Agora recente. Sim. Não quero entrar no assunto, mas assim, veio, né, a informação. A criança não tem essa audácia, a maldade, né? Ela vai e simplesmente se entrega e... Se você não tem conhecimento dessa lei, você se entrega às coisas e não percebe o quanto você está ferindo, se ferindo assim, a si próprio, porque assim, tudo que fica no sistema, no inconsciente da família, como já foi falado no começo desse vídeo, é reproduzido para que aquilo seja revisto. Então, se existe um aborto, se você está me ouvindo e teve um aborto na sua vida, e hoje ou você não consegue engravidar, ou seu filho é hiperativo, sofre com algum transtorno desses, ou nervosismo excessivo, ele está olhando para alguém que está excluído do sistema, que pode ser isso. E na constelação a gente olha para isso. Por isso que eu estou trazendo a informação, porque se você conhece a lei, você consegue não pular do prédio. E é engraçado que essa história, essa lei do pertencimento, ela faz você olhar para as coisas, para a realidade como ela é. Porque quando você não aceita essa lei, então você não está aceitando a realidade como ela é. Por exemplo, assim, eu vi também que os assassinos dentro de uma família que provocaram a morte de alguém, eles também pertencem àquele clã familiar. Aquela história assim, eu achei isso bem profundo. Isso. Quem provoca um bem muito grande, por exemplo, uma herança, chegou inesperada, recebo uma herança de R$1 milhão amanhã. Essa pessoa que me doou essa herança pertence. O médico que salva a vida pertence. E quem tira a vida também pertence. Aí, fica vinculado, gente, isso, fica vinculado. Representam, né? Então vamos supor assim que o seu filho morreu num acidente de trânsito, a pessoa não deu ajuda e ele acabou morrendo, por exemplo. Né, que é o caso de muitos, já aconteceu muito isso. Aí a pessoa não perdoa porque a pessoa não voltou para ajudar. E aí pode não, vem uma criança, geralmente são crianças, né, para olhar para aquele assassino, para que ele seja incluso no sistema. Porque quando você não está aceitando a realidade como ela é. Você não aceita o destino, né? Sim. E a gente precisa olhar, isso é bem profundo, é bem impactante, mas acontece de forma muito mais simples, como por exemplo, o homem, vou fazer homem e mulher, mas assim, independente, tá, gente? Independente do gênero, né? A gente tá falando de exclusão e inclusão aqui, de pertencimento. Então vamos supor, a pessoa, vou falar pessoa A e pessoa B, tá? Para não ter gênero. A pessoa A se casa e tem um filho com a pessoa B. Estão ali casados. Então tem A, B e C. Aí aparece a pessoa D. A pessoa A sai do casamento, vai para a pessoa D e constitui uma nova família. Então temos 2 núcleos familiares. E aí tem nesse novo relacionamento entre A e D, nasce a E. Certo? E aí, essa E, que é a última criança que nasceu, que é a segunda criança dessa pessoa, nasce com um transtorno de déficit de atenção e bipolaridade, que é um relato real de um caso de um livro que eu estudei. E na constelação mostrou que essa pessoa, no caso era o pai que tinha constituído uma nova família, não incluía o filho anterior.
não olhava para ele, simplesmente mandava o dinheiro, não tinha nenhum contato afetivo, não tinha contato de visitas, nada disso. E o filho dele mais novo sofria transtornos por conta dessa exclusão. Ficou bem claro isso na constelação. Então, gente, não é olhar por olhar, é olhar para poder... Ai, peraí, amiga. Como pode melhorar, né? Acontece, gente. Se você está emocionado aí desse lado de lá, não fique achando estranho, porque a gente, quando conta sobre as leis, a gente já meio que abre espaço na nossa mente para que o novo entre. Você vai para o mais, você para de ficar no vitimismo, no menos. Você precisa incluir. Os ex-maridos pertencem. Independente de como aconteceu o término, de como aconteceu a história de vocês, pode ter sido a pior possível, ele pertence. Eu vou falar depois eu vou falar das leis básicas, né? Só um pouquinho. Depois eu vou falar sobre as leis, as ordens do amor no relacionamento, a gente já falou, né? Então, se vocês assistirem esse vídeo, depois voltar lá sobre as ordens do amor no relacionamento, para que o amor dê certo ali, vocês vão conseguir compreender melhor de repente. A gente mudou um pouquinho a ordem. Olha os passarinhos, gente. Estão ouvindo? São as garças. As garças. Ó, delícia. Então, gente, estar presente é isso, viu? Ouvir as garças enquanto grava. Então, é um olhar bastante minucioso que a gente tem que fazer, com muito amor. E por isso estamos aqui, para constelar, olhar a vida com amorosidade, com inclusão. E assim, é muita informação, a gente está aqui para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. Sim, O movimento... eu tenho uma é, o movimento consteladora. Se há um aborto, por exemplo, se minha mãe tivesse tido um aborto antes de mim, então eu não sou a irmã mais velha. Não. A minha mãe conta, eu tenho uma mais velha, que não E é a você? Lorena, que seria... Você é a segunda filha. Ah, E então você... tem a hierarquia entre os É, mas a irmãos gente vai falar isso também. sobre isso amanhã. A Lorena já está dando spoiler, gente. Como pode É pra melhorar. vocês ficarem curiosos. Gratidão, galera. Gente, o meu convite hoje é: olhe para a sua vida e Faça veja Ho'oponopono, quem pra está aquelas excluído. pessoas que É. for difícil de incluir Se você no não sistema. puder constelar ainda, não tiver condições ainda de estar constelando, pelo menos faça o Ho'oponopono para limpar essas memórias, tá bom? Namastê, constelem. Namastê, gratidão. Invoque a chama azul, trazendo a paz, tua proteção.